Shalom! Que alegria poder gravar mais um vídeo. Hoje é o nosso segundo vídeo da série O Segredo de um Coração que Ouve a Voz do Senhor. E é com muita alegria que eu quero compartilhar uma palavra com você, um testemunho, e eu sei que assim como tem edificado a minha vida, vai edificar a tua também. Então vamos lá para a palavra do Senhor? Está em Lucas, no capítulo 8, no versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Semana passada nós aprendemos com a vida de Jetro. Hoje nós vamos aprender com a vida de Jairo. Gente, essa palavra é uma palavra que mexeu muito no meu coração, porque casa certinho com um testemunho que eu tenho para compartilhar com você. Quando nós adotamos os nossos filhos, quando nós quisemos adotar os nossos filhos, nós ouvimos muitas palavras negativas. Pode acreditar. Muitas pessoas vieram falar que nós éramos loucos, que não era pra gente fazer isto, que éramos jovens, que não era pra gente fazer isso de jeito nenhum, só palavras e maldições sobre a nossa vida. Mas nós preferimos ouvir a voz do Senhor. Era um desejo do nosso coração ter filhos, e muitos filhos, e o Senhor colocou isso no nosso coração, então nós não desistimos, nós não demos ouvido a essas palavras e continuamos com o processo de adoção. E quando os nossos filhos chegaram os nossos dois filhos, meninos lindos e maravilhosos, chegou um adolescente e um bebê. E quando eles chegaram, eu ainda por cima, foi agraciada com uma gravidez de milagre. Então pensa, em apenas alguns meses, uma mulher que não tinha filho nenhum, 3 de uma vez. E aí o Davi, ele chegou e ele era um bebezinho muito desafiador, muito. Ele chorava demais. Não era um choro comum, era um choro que deixou eu e o pai dele exaustos. E um determinado dia, eu acordei cheia de hormônios, né, porque eu estava grávida, e muito cansada, porque a gente não dormia de noite. E ele começou a chorar. E eu pensei, vou deixar ele chorar um pouco, porque eu não estava mais aguentando. E aí ele começou a chorar, e aí eu fui pro quarto ver. Quando eu cheguei no quarto, ele estava com a roupinha toda suja de sangue, a boquinha toda suja, porque ele tentou levantar do berço, ele já tinha dentinho, ele bateu a boca no berço. E aí sangrou e sujou ele, e eu fiquei desesperada, arrasada. Fui lá, limpei ele, troquei ele, coloquei ele no carrinho e levei ele para a sala. Quando eu cheguei na sala, a gente ficou um tempo ali, eu fui tirar ele do carrinho, então eu destravei o carrinho. Só que naquele momento o Tiago me chamou e eu esqueci que eu tinha destravado o carrinho e saí de perto. De repente, o Davi caiu do carrinho. Graças a Deus o Isaac estava no sofá, então ele colocou a mão por baixo assim, então ele não chegou a bater a cabeça, mas o susto, né, que ele levou, aí foi aquela choradeira. E junto com a choradeira dele, foi a minha também. E naquele momento veio tudo à tona na minha mente. Todos aqueles pensamentos horríveis, tudo aquilo que as pessoas falavam que eu não ia conseguir, que não era, eu não precisava fazer aquilo, que eu não podia fazer aquilo. E por um momento, por um único momento, eu pensei, quero devolver os meus filhos para adoção. Não vou conseguir, não é para mim isso. E naquele momento o pastor me abraçou, o Isaac trouxe água para mim, para eu acalmar, porque o Davi estava bem. O Senhor, ele começou a ministrar no meu coração de que eu era capaz sim, ele me escolheu para aquela missão. E aí naquele momento o pastor orou por mim, repreendeu todos esses pensamentos negativos, todas aquelas palavras que as pessoas tinham lançado no passado, mas que sem eu querer, elas vieram à tona num momento de desespero. E aí orou por mim, repreendeu e passou, e nós vencemos. Hoje já fazem 8 anos que nós estamos com os nossos filhos, com a nossa família completa. Tem desafios? Tem desafios, como toda família, mas nós estamos vencendo cada um deles. E por que eu compartilhei este testemunho? Porque Jairo aqui, eu vou dar uma resumida nessa palavra. Jairo aqui aconteceu a mesma coisa. Jairo, ele foi até Jesus, Jesus estava chegando na cidade e ele foi ao encontro de Jesus para falar para Jesus que ele tinha uma filha doente em casa. E ele fala para Jesus assim, Jesus, o senhor pode ir na minha casa? E Jesus fala, eu vou. E no meio do caminho, no meio do trajeto da casa de Jairo, uma mulher
que estava sofrendo há tanto tempo com uma hemorragia, ela faz Jesus parar no meio do caminho. Ela encosta no vestido de Jesus, na orla do vestido de Jesus, e ela é curada naquele momento. E Jesus para tudo. Ele para todo aquele movimento, porque ele sentiu que saiu o poder dele. E naquele momento Jesus fala, alguém me tocou. E aí aquela mulher se prostra a Jesus e fala, fui eu. E Jesus parou tudo para falar com aquela mulher, para dizer que ela estava curada. E no momento que Jesus ainda estava falando com ela, chegou o mensageiro da casa de Jairo falando, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. E naquele momento, daquela mensagem, foi exatamente como eu me senti. Por que você está insistindo ainda a cuidar dessa criança? Devolve. Você não é capaz. Já acabou para você. E muitas vezes nós recebemos as mensagens assim. E esquecemos que Jesus disse no começo, eu vou para tua casa. E graças a Deus, louvado seja o Senhor por esta palavra, porque no momento que os mensageiros falaram para Jairo que a filha dele estava morta, que não era mais para incomodar o mestre, Jesus também ouviu. Às vezes a gente pensa assim que as notícias ruins chegam até nós e que Jesus não está vendo. Ei, Jesus está vendo. Jesus, ele pode parar no meio do caminho para abençoar o teu irmão, teu vizinho, o teu amigo, aquele irmão que senta na tua frente na igreja. Ele pode, mas isso não significa que ele não vai na tua casa. Porque se ele disse que vai, ele vai. Mesmo que ele tenha que parar no meio do caminho. Aqueles mensageiros falaram para Jairo, mas Jesus também ouviu. E nós temos que ter essa certeza que independente da notícia ruim que vier, independente do que é que nós estivermos recebendo de negativo, não é só nós que estamos ouvindo, Jesus está ouvindo. E ele disse para Jairo, e disse para mim, e está dizendo para você que está assistindo esse vídeo agora, não tenha medo. Aqui no versículo 50, ele disse assim, ó, ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Quando nós temos medo, nós paralisamos a nossa fé. Quando nós temos medo, a gente deixa de reagir. A gente deixa de acreditar. Mas espera, eu chamei Jesus para vir na minha casa. Jesus disse que viria. E mesmo assim eu estou ouvindo essa notícia negativa. Gente, nós devemos crer que Jesus ouviu. Se Jairo tivesse dado ouvido somente para o mensageiro, naquele momento Jairo estaria falando, é verdade, Jesus, não precisa ir mais. Minha filha morreu e Jairo estaria preparando um funeral. Jairo estaria enterrando uma filha, vivendo um luto. Mas Jesus, quando disse para ele, não tenha medo, Jairo tomou posse dessa palavra. E ele continuou crendo que Jesus iria à casa dele e que o milagre iria acontecer. Se naquele momento, aonde as vozes vieram na minha mente falando, devolve os seus filhos, eu tivesse tido essa atitude, falado para o Tiago, não dou conta, não consigo, não quero mais, hoje eu não estaria vivendo o milagre da maternidade. Não teria vivido tantas coisas maravilhosas que os meus filhos me proporcionaram. Gente, depois que meus filhos vieram, eu aprendi a ser mais madura, responsável. Muitas coisas o Senhor tem me mostrado, se revelado através dos meus filhos. Então, talvez você que esteja assistindo o nosso vídeo agora, você pode estar passando por um momento muito difícil na sua vida. Algo que você pense assim, eu já pedi para Jesus ir lá na minha casa e ele ainda não foi. Talvez Jesus está parado no meio do caminho para abençoar um irmão. E você olha essa situação e fala, poxa vida, todo mundo menos eu. Mas não significa que Jesus não está indo na tua casa. Ele vai chegar na tua casa sim. O que nós devemos fazer, pastora? Nós devemos ouvir a voz de Jesus. Ah, mas as vozes são maiores. Eu tenho que limpar os meus ouvidos. Eu não posso deixar as palavras horríveis, os dias maus, dominar a minha mente. Porque o que tem que estar na minha mente é a palavra de Jesus. É a voz de Jesus. E Jesus disse para Jairo, não tenha medo. E hoje este é o segredo revelado aos nossos corações. Nós não podemos ouvir o mensageiro, nós devemos ouvir o mestre que disse que iria chegar na nossa casa. Amém? Eu espero que esta palavra toque ao teu coração,
Compartilhe este vídeo com aquele que precisa ouvir. Sabe aquela pessoa que está passando por um problema e pensa que Jesus não vai chegar? Ei, Jesus vai chegar. Envie este vídeo para ela. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Até mais.